Olá, alunos do primeiro médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José. Eu estou aqui, vocês aí, né, na casa de vocês, nos cuidando, nos prevenindo dessa pandemia. E nós não podemos deixar de continuar com o nosso pensamento filosófico. Nós paramos na página 18, certo? Foi aí que nós, antes, né, de deixarmos de nos encontrar na sala de aula, e agora nós vamos nos encontrar aqui por este caminho, por este meio midiático, certo? Que é o nosso YouTube e também aqui o WhatsApp. Então, retomando as atividades, né, das aulas, nós paramos aí falando sobre Sócrates. Sócrates, não é, que buscava filosofar ali na cidade de Atenas, na Grécia, certo? Buscava compreender, né, ali a ideia de levar o conhecimento a todas as pessoas que precisassem. Ou seja, ele usava, né, a busca pelo conhecimento com seus interlocutores. E esses interlocutores, né, ele fazia o exercício da maiêutica, da ironia, certo? Sabemos que Sócrates aí sofreu perseguição, né, foi acusado de fazer esse exercício do pensar, né, pelas autoridades da época. Sócrates não escreveu nada, nós sabemos disso. Tudo que sabemos sobre ele foi Platão, Xenofonte, né, que escreveu sobre o seu mestre. Então, Platão, que era discípulo de Sócrates, escreveu todos os textos que foram encontrados, foram deixados, né, foi Platão que escreveu. Sócrates praticamente não escreveu nada. Também Sócrates interpelava, ou seja, ele abordava as pessoas utilizando-se numa máxima, né, que se encontrava no templo de Apolo, em Delfos, que era: conhece-te a ti mesmo? Essa questão, não é? Será que nós nos conhecemos antes de eu falar do outro, antes de eu pensar sobre o outro? Primeiro eu preciso fazer essa reflexão sobre mim enquanto pessoa. Eu conheço, né? Me conheço pessoalmente, o que eu sei de mim. Nesse tempo de pandemia é um ótimo exercício. Será que eu estou conseguindo me suportar dentro da minha própria casa, eu mesmo, né, com minhas próprias limitações e dificuldades? Façam essa reflexão. Está sendo fácil você se conhecer, você mesmo dentro de casa? Você já brigou com você mesmo alguma vez, né, dentro da sua casa, estando aí nesse isolamento? Então faça esse exercício. Essa é a ideia, né? Esse momento é muito bom para a gente refletir essa questão do isolamento, fazer um exercício de reflexão dentro da maiêutica socrática, certo? E esse exercício que Sócrates adotava junto aos jovens, né, aos interlocutores do qual ele abordava na ágora, na cidade, nos jardins, né, em todos os lugares que Sócrates frequentava, era chamado de dialética, né? E a dialética, ela tinha dois momentos: a ironia e a maiêutica. A ironia era conduzir o interlocutor, certo, a descrever o que ele acreditava saber sobre determinado assunto. Então esses assuntos que esses interlocutores possuíam, na realidade, era muito senso comum e não levava à verdade. Então, Sócrates acreditava que ele precisava exercitar aos jovens, às pessoas daquela época, a fazer o exercício, né, para sair da sua ignorância e chegar ao conhecimento, ou seja, a verdade, a clareza. E é aí que ele usava a maiêutica, que é uma palavra, né, que é originada devido à sua mãe, né, que na época fazia os partos. Então chamava-se o pari. Então a maiêutica é parir o conhecimento novo, é parir as ideias, não é? É parir algo novo que vá trazer clareza e verdade, não é? Para que eu possa entender, certo? Eu dar a luz a esse conhecimento novo, a um conhecimento novo, não ficar repetindo, reproduzindo ideias de outras pessoas, de outros, não é? É isso que ele quer que a gente faça, esse exercício. Olhando para, muitas das vezes em sala, quantas vezes, né, cada um de vocês ou alguns tem aquela expressão quando o professor de qualquer disciplina faz a questão, uma questão, e pergunta para você e você responde somente sim, não, né? Ou não tem argumentos suficientes, né?
ele quer responder em apenas uma linha. Então, o que é a maiêutica? Como nós podemos ver, é fazer esse exercício, né, aí na página 20, de ir mais além, não ficar apenas limitado no pensamento. É eu, não é, colocar aquilo que eu penso, mas de forma adequada com o conhecimento formal do qual eu estou aprendendo, no qual eu estou, né, canalizando, vamos dizer assim, transformando minha forma de pensar, saindo do senso comum, indo para um conhecimento mais científico. É isso que faz o processo da maiêutica, com que eu possa hoje, né, não vir só com estar só com o senso comum, com o conhecimento que eu adquiro a cada dia na minha cultura, mas pegar este conhecimento, lapidá-lo, ou seja, fazer ali o exercício de transformação e saber me expressar corretamente, saindo um pouco da ignorância, não é, do conhecimento que eu tenho do senso comum. Também nós vamos encontrar aí na página 21 ainda do nosso positivo, os sofistas. Não é? Os sofistas viviam praticamente no mesmo período que Sócrates. E o que aconteceu? Os sofistas eram também pessoas que ensinavam a retórica, a filosofia, eles tinham um convencimento nas suas palavras, mas no entanto eles cobravam pelo ensinamento. Sócrates, né, naquela época não concordava com isso, porque o conhecimento ele não tem que ser cobrado, não é? Ele deveria ser partilhado, ele deveria ser transformado, ele deveria ser conduzido de uma forma que a pessoa saísse da sua ignorância. Mas não, os sofistas usavam desse momento, né, também para ensinar, para que eles pudessem também levar, embora eles usassem na sua retórica muitos sofismas. Sofismas são ideias que não são confiáveis, que podem, por trás dessas ideias, podem trazer, não é, aí, né, alguma conclusão errônea, certo? Uma ideia errônea, algo que leva ao engano. Então, os sofistas eles provocavam isso também ao transmitir o ensinamento, diferente das ideias socráticas. E uma diferença entre Sócrates e os sofistas é que Sócrates, né, ele não considerava os pensamentos formados a partir dos sentidos. Não é? Ou seja, se eu pego, se eu toco e eu não tenho certeza daquilo, do que eu vejo, eu não posso ter um conhecimento verdadeiro. Já os sofistas não, eles se baseavam nesses argumentos de opiniões, certo? Nesses argumentos dos sentidos, né? Ou seja, ele utilizava essas ideias e ali, em cima de uma opinião, eles transformavam as ideias deles também como se fossem verdadeiras. Eles tinham o poder de convencer muito bem a partir do que eles ouviam, de opiniões que eles escutavam ao redor ali na própria Atenas, na própria Ágora, e construíam os seus pensamentos. E levavam esses pensamentos mais adiante, algo que não era correto, porque eram pensamentos que continham neles, né, continham enganos. É algo que nós, muitas das vezes, fazemos no dia a dia, não é? Escuta alguém falar algo, você já quer transmitir para outra pessoa sem ter certeza se aquilo é verídico ou não. Exemplo, as fake news, não é? Nós estamos hoje com essa pandemia cercado de fake news, o que é verdadeiro e o que não é. Temos que saber olhar muito bem para esse contexto, não é? Saber analisar o que é verdadeiro, não só o que está aí abalando a sociedade, que é a pandemia, mas também o nosso cenário político. Nós temos ouvido bastante fake news, temos que saber acompanhar tudo isso e classificar corretamente o que é verdadeiro e o que é aquilo que vai servir e não servir para a minha formação enquanto ser humano. E nós também vamos perceber no nosso estudo de filosofia sobre Sócrates que ele buscava, né, o potencial da palavra falada e vivida com muita clareza, com muita ética, e não as palavras que eram feitas, produzidas como os sofistas faziam para convencer, para bajular, não é, praticamente ali a sociedade ou manipular o povo. Ele não concordava com isso. Por não concordar com as ideias, né, das palavras que influenciavam o povo, né, induzia o povo, manipulava o povo, ele foi condenado à morte, não é? Teve que tomar aí o veneno cicuta, não é, uma planta, e com isso na história Sócrates, né, acaba indo para sendo
levado a uma caverna, preso. Nessa gruta ele é conduzido a tomar a cicuta e ali ele morre falando, ainda filosofando. Na página 23, nós vamos ver aí a influência, a importância das mulheres gregas na filosofia. Nós sabemos que elas não tiveram muito avanço, principalmente as que nasciam em famílias tradicionais. Elas eram conduzidas somente a cuidar da casa, da família, dos filhos, não é? Mas houve mulheres sim que buscaram, não é? Elas não tinham envolvimento também com as questões políticas. As mulheres eram totalmente preparadas para vivenciar a vida doméstica, mas houve algumas que buscaram, não é, adentrar no caminho filosófico. E nós temos aí como uma representação dessas mulheres, nós temos Aspásia e a Diótima de Mantínia, ou seja, elas, né, começaram a trilhar nesse caminho da filosofia, e Sócrates tinha um grande apreço por Aspásia, não é, por esse reconhecimento intelectual que ela começava a desenvolver naquela época. E depois nós vamos entrar aí na página 24 e 25, que vai falar sobre os períodos e áreas da filosofia. Os períodos e áreas da filosofia, é claro que nós estamos aqui verificando primeiro, vou classificar aqui para vocês, que eles estão distribuídos no componente curricular até o terceiro médio. Não quer dizer que vocês irão estudar todos estes 4 períodos somente no primeiro médio. Nós ainda estamos, né, entre o primeiro e segundo bimestre, e vocês estarão estudando o período pré-socrático ou cosmológico e depois o período socrático e antropológico. Claro que tem o período sistemático, que é o período aristotélico. As ideias, né, de Aristóteles começam a buscar, a compreender todas as ideias construídas neste universo, não é? E também as ideias de que tudo tem de uma forma sistematizada, nada está por acaso, tudo tem uma causa, um efeito, uma razão, certo? E depois o período helenístico ou greco-romano, final do século III a.C. e depois, né, o século VI depois de Cristo. Tá? E nesse sentido nós vamos ouvir um pouco agora do período pré-socrático cosmológico. Acompanhe, né, que o período pré-socrático ele já vai nos dizer que é Sócrates, não é? A partir de Sócrates, que é um divisor, não é, de água ali nesse período em que os filósofos, em que os primeiros filósofos, né, os filósofos primeiros são anteriores a Sócrates. Sócrates é ali o divisor de águas, ou seja, ele, não é, vai fazer esse processo, os primeiros filósofos e os depois, né, de Sócrates, que é Platão, Aristóteles. E temos aí, né, que eles buscavam, esses primeiros filósofos, dentro do período pré-socrático, cosmológico, compreender, como nós estudamos, todas as coisas que fazem, né, parte, que estão ao nosso redor, a criação destas coisas. E eles criaram os elementos, né? Vimos aí Demócrito, estudamos sobre Tales de Mileto, Anaxágoras, né? Ou seja, todos os filósofos que ali permearam a busca da origem das coisas por meio do arquê, da psique, não é? Essa ideia que vai nos trazer aí o período pré-socrático, certo? A physis também faz parte, né? A natureza, a substância física do mundo, tudo que faz parte desse momento do período pré-socrático, nós já estudamos logo no início da introdução à filosofia. Esse quadro é só um resumo, caro aluno, tá? Do que nós já estudamos, certo? O período socrático ou antropológico já vai nos dizer que é socrático, não é? Porque tem uma reflexão a partir da psique, a alma, a consciência humana, né? A razão humana, era o estudo de Sócrates, certo? Antropológico porque indica também, não é, a reflexão sobre o homem. Sócrates buscava compreender e encontrar a bondade em um verdadeiro homem, algo que ele não conseguiu naquela época, não é? Até hoje nós não conseguimos encontrar um homem honesto, verdadeiro, certo? É nesse sentido que ele buscava entender. Sempre há a corrupção dentro, né, do ser humano, é induzido à corrupção muitas das vezes também.
E nós temos o período sistemático com Aristóteles, não é? Que vai buscar conduzir todas as coisas que estão diante de nós, porque está ali presente, porque que eu estou, né, neste local também, porque que eu me faço presente aqui, de uma forma já era um estudo científico, já que Aristóteles tinha esse olhar. Por isso que se chama sistemático, que indica a maior preocupação do período evidente no pensamento aristotélico, garantir a cientificidade do conhecimento filosófico. E é aí, nesse momento, que nasce a lógica, né? Os raciocínios por meio da observação, né? Como é que eles se encadeavam, se eram verdadeiros, se não eram verdadeiros. Não é? Muitas das vezes nós temos uma linguagem, uma forma de falar que nos remete ao engano. Então, Aristóteles, né, ele começou a estudar por meio da lógica, a lógica humana, esses raciocínios, que nós vamos ver mais adiante, né, nas próximas aulas, esses raciocínios aristotélicos dentro da lógica. E a ética, no período helenístico greco-romano, é buscado ser compreendida dentro das pequenas comunidades daquela época. E dentro dessas comunidades era observado como era o comportamento, né, do ser humano na busca pelo viver bem. E aí nós vamos ouvir falar sobre os epícuros, certo? Sobre os estoicos, e na realidade, né, os neoplatônicos, os cínicos. Gradativamente nós já estudamos né, essas comunidades mais antigas da Grécia, lá no ensino fundamental, na filosofia do ensino fundamental 2. Claro que agora nós vamos ver de uma forma mais apurada, né, mais condensada, as ideias destes filósofos, em cada momento, em cada contexto. Isso é um quadro geral, caro aluno, tá? Esse quadro serve para a gente nos basear o que a filosofia durante o ano todo nos prepara. É a partir desse quadro que nós teremos nosso estudo. E assim fechamos, né, na página 26, nós já estudamos esse gráfico que vocês estão vendo, certo? Que é todo o ciclo, é o mapa conceitual